Fala pessoal, hoje no vídeo eu quero saber sua opinião, porque ele é um pouco polêmico hoje. Quero falar desse cara aqui hoje. Sabe quem é ele? Esse chinês? Esse cara é responsável pela geração dos primeiros bebês geneticamente modificados. E eu queria que você entendesse essa história porque recentemente tem uma notícia sobre ele. Ele aplicou uma técnica chamada CRISPR, que funciona mais ou menos como uma tesoura que corta parte do seu genoma e você pode consertar, editar, deletar, inserir sequências de DNA que vão fazer justamente a engenharia genética conforme o cientista gostaria de fazer. E essa técnica ela foi aplicada com um intuito muito inocente, na minha opinião. Vamos entender. Esse procedimento foi inspirado pelo paciente de Berlim. Esse foi o primeiro paciente curado de HIV. Eu já falei dele aqui no meu Instagram antes. E o jeito que ele foi curado foi através de um transplante de medula óssea, que faltava um gene. O vírus do HIV ele precisa de um receptor e um correceptor para entrar dentro da célula. O que o médico desse paciente fez foi retirar a medula óssea e fazer o transplante com um paciente que não tinha esse correceptor. Então o vírus não poderia mais se replicar dentro dele. O que o cientista chinês gostaria de fazer é prevenir com que esses humanos geneticamente modificados pudessem ser infectados pelo HIV no futuro. Então só uma concepção rápida. Quando o HIV entra aqui, você tem esse correceptor CCR5 e ele consegue justamente infectar a célula T. Já quando o paciente tem uma deleção ou mutação, né, se não tem mais o CCR5 na superfície da célula, o vírus não consegue entrar e fazer o seu ciclo de replicação. Então, ao longo do tempo, o paciente vai perdendo a carga viral, até que, em alguns casos, como foi o caso do paciente de Berlim, parece que ele foi curado. O problema foi que esse cara ignorou alguns aspectos éticos a respeito. O primeiro deles é se os novos seres humanos gostariam de ter sido editados. Mas, além de tudo, a comunidade científica já havia previsto vários problemas em aplicar esse tipo de técnica nos pacientes humanos, porque envolve alguns riscos. Eu gostaria de mostrar eles para vocês. A técnica aplicada se chama Cas9 e quando ela encontra a região que você está mirando, né, com a enzima Cas9, ele vai quebrar o DNA e aí você pode fazer uma edição. Você pode colocar alguma coisa aqui e fechar essa fita de DNA, ou você pode simplesmente fazer uma quebra, mas o seu corpo tende a tentar reparar suas células e pode gerar alguns nucleotídeos aqui. Qual que é o problema disso? Primeiro que essa técnica não é 100% eficiente, né? Tem que tomar muito cuidado quando o cientista vem com muita simplificação para assuntos complexos. Quando se diz que o CRISPR-Cas9 é uma espécie de tesoura que realmente corta o genoma humano e você pode editar qualquer coisa, o fato é que a acurácia dessa técnica não é muito grande. Pode ocorrer erros, pode ocorrer inserções de nucleotídeos nessa fita de DNA que não eram previstas. Pode acontecer até de que você mirou em uma região do genoma, ou seja, você tem um mapa, você mirou no norte, e ele sem querer também atacou o sul, atacou outra região. Por que eu estou falando dele, né? Porque ele foi preso. E recentemente, nesse mês passado, ele foi solto. E ele passou na cadeia 3 anos. E o que ele deixou como legado foi que, por informações que não são publicadas, mas que foram vazadas, é que os 2 bebês, que se chamam pelo pseudonome Lulu e Nana, eles, na verdade, têm uma edição que não é eficiente, né? E o maior problema disso é o que os cientistas já vinham avisando, que é o mosaicismo. Quando você edita o embrião, zigoto, na hora dessa edição, essa célula aqui está se dividindo. E muitas vezes acontece que você edita parte durante a divisão
e você tem, por exemplo, a mutação ou a deleção ocorrendo em uma dessas células, e depois essas células vão crescer e você não tem como saber como que vai ser no futuro, porque elas proliferam desse tipo e você acaba sendo um mosaico. Ou seja, suas células não são idênticas geneticamente, elas são mistas. Espero que você consiga ver que isso pode causar série de problemas, né? E parece que foi achado que a eficiência dessa deleção não foi muito boa nessa modificação genética nesses bebês. Além de que também foi achado que eles têm esses erros de alvo no DNA dessas crianças, que não dá para saber até então quais são as consequências. Não temos muitas informações, até porque as autoridades tentam proteger esses bebês. Mas eu acho que, parando para pensar aqui comigo mesmo, né? 3 anos para esse tipo de comportamento me parece que não é justo, ou pelo menos eu sinto um pouco que deveria ser mais severo. O que eu fico pensando é que será que esse cara, agora que ele está solto, vai voltar a fazer ciência? Será que ele vai continuar estudando as mesmas coisas? Mas o que você acha disso? Você acha que foi pouco? Você acha que não deveria nem ser preso? Você acha que deveria ter uma punição maior? O que você acha desse assunto todo? O que você acha sobre a história dos bebês que foram editados, né? Deixa seus comentários, quero saber aí. Valeu, até mais.